Fala turma, mais um vídeo aqui agora hoje falando sobre uma ferramenta poderosa que eu utilizo no meu operacional de cabo a rabo, tanto para day trade quanto para swing trade, para qualquer tipo de leitura que eu vá fazer, sempre utilizo essa ferramenta, que é a ferramenta de Fibonacci. Vamos direto para o gráfico, sem enrolação. Existem duas ferramentas de Fibo, as mais usuais. Existem mais ferramentas, mas as mais usuais são as ferramentas de retração de Fibo e as ferramentas de projeção de Fibo, certo? Eu utilizo apenas essa garotinha aqui, que é a retração de Fibo, tanto para poder fazer a retração propriamente dito, como também para poder fazer as minhas projeções. E vou explicar para vocês o motivo do qual eu utilizo apenas uma ferramenta para as duas funcionalidades. Voltando um pouco na teoria de Dow, a gente tem um estudo que mostra que o mercado ele precisa de retornos para ganhar impulsos, né? Então ele precisa de dar uma respirada para a continuidade de um movimento, seja ele de baixa, seja ele de alta. E esse respiro que o mercado dá, ele, na maioria das vezes, ele volta em uma das retrações de Fibo, seja a 38, seja a 50, seja a 61, que é o que a gente chama de zona de briga, essa região aqui. Por que zona de briga? Porque aqui é onde que os compradores, se for o caso, nesse caso aqui específico são os compradores, eles vão mostrar realmente a força que eles estão tendo para dar continuidade nesse movimento. Então a gente tem um movimento de impulsão, certo? E um movimento de retração. Nesse movimento de retração, quando chega nas regiões de 50 e 61, é onde que existe o interesse de os compradores darem sequência ao movimento. E aí é onde que entra a ferramenta de Fibo. Eu vou pegar o fundo, veja bem, eu tenho um topinho aqui em cima. Até então, não foi renovado esse topo. Se não foi renovado esse topo, subentende-se que o topo que prevalece é esse, beleza? E aí você vem aqui e vamos perceber que teve um fundo aqui, nesse candle. Depois teve um outro fundo aqui. E teve um outro fundo aqui identificado com uma vela positiva. Aqui nós poderíamos já traçar a nossa Fibo, imaginando de que, como fez uma vela positiva aqui, imaginando que talvez o movimento pudesse chegar nas regiões de Fibo. Porém, ele não fez isso. O que ele fez, ele renovou o fundo aqui, renovou o fundo aqui. Então aqui, mais uma vez, eu traria minha ferramenta de Fibo, acreditando que o mercado pudesse fazer esse movimento. Só que até o momento ele não fez. O que ele fez, ele renovou fundo novamente. O que eu faço? De novo, jogo a ferramenta de Fibo, certo? Então, uma vez que eu jogo a ferramenta de Fibo aqui, e o mercado realmente começa a retornar, então, nesse momento, você começa a identificar que você tem uma região de interesse vendedor aqui, e você tem uma outra região de interesse vendedora, certo? Por quê? Porque é uma região que a gente... Muitos analistas, muitos operadores chamam de região ouro, né? É a região mais interessante que existe, é essa região de Fibo aqui, ok? Esqueçam por hora o que aconteceu no dia passado, certo? Porque nós estamos aqui para analisar o movimento diário e ver a Fibo dentro do movimento diário, ok? Dando continuidade. Então, o mercado, vocês vão perceber aqui que ele veio exatamente na região de 61% e já negou esse movimento, ok? Já negou esse movimento. Então,
Aqui no gráfico de 5 minutos, eu já teria uma operação aqui. Opa, no gráfico de 5 minutos, eu já teria uma operação de venda aqui. Eita, de novo. Já teria uma operação de venda aqui, nesse ponto. Ou seja, ganhando essa mínima aqui, eu já teria uma operação de venda com o meu stop aqui em cima. Quando a gente fala com stop aqui em cima, eu nunca deixo o stop colado aqui, tá? Eu sempre deixo ele com uma folga. Uma folga de quê? De 50, de 100 pontos. Vai depender muito do tamanho principal do meu stop. Nesse caso aqui, já está um stop relativamente caro, de 330 pontos. Então, eu vou deixar um stop aqui, seria aqui, colocar 50 pontos acima, só para evitar uma possível violinada. Ok? Então, veja bem, até o momento a gente está utilizando apenas a ferramenta de retração. Quando eu vou utilizar a ferramenta de retração para projetar possíveis alvos? Quando este movimento for perdido. Veja bem, ó. O mercado desceu, fez fundo, retraiu regiões de 50%. Então, na perda deste movimento aqui, eu vou traçar a minha projeção utilizando única e exclusivamente a ferramenta de retração. Ó, como que eu vou utilizar isso? Eu vou pegar a ferramenta, perceba que esse ponto aqui, ó, que é o ponto de 38%, eu vou trazer esse ponto de 38% aqui para o fundo, ok? Vou fazer isso para poder traçar a minha projeção. Ó. Então, peguei aqui e trouxe para cá, certo? Então, o que era 38% ali, virou o meu ponto aqui que foi rompido. Então, eu tenho de cara agora uma projeção aqui no 114.487, ok? E projeção essa que coincide e que dá confluência com outros movimentos. Mas, enfim, a gente está aqui agora para falar única e exclusivamente da ferramenta de Fibo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro movimento. Esse primeiro movimento, ele representa o que do movimento anterior? Ó, vamos calcular aqui para vocês verem. Esse movimento representa quanto desse movimento aqui, né? Esse movimento representa 61% deste movimento. Vou trazer a Fibo para cá de novo para vocês verem. Ó. Trouxe para cá. Então, aqui você tem a região de 38, aqui você tem a região de 50 e aqui você tem a região de 61. Quando você utiliza a retração para projeção, quando você faz este movimento aqui, esse movimento está te mostrando 61% do primeiro movimento que foi feito, ok? E eu posso, obviamente, traçar segundo e terceiro alvo de Fibo utilizando a retração. De que forma? Agora eu vou pegar aonde está aqui os 50% e vou trazer para esse fundinho. Então, peguei e trouxe para cá. Nesse momento eu tenho o segundo alvo. Esse segundo alvo, ele vai representar 100% daquele movimento, ó. Trouxe aqui e vou levar lá para vocês verem, ó. Então, ele está representando 100% desse movimento. Ok? Acho que até aqui tá fácil de perceber e de visualizar. Agora, eu posso também, uma vez que essa região é rompida, traçar o meu terceiro alvo de Fibo. Seria onde? Aqui, ó. Vou trazer a região que era de 61, que estava lá em cima, para esse fundo. Então, neste momento aqui agora, eu passo a ter 161% do movimento. 161% do movimento. Vou levar lá em cima para vocês identificarem. Ó.
Tá vendo? 161% do movimento. Ok? E vamos perceber aqui, ó, aonde o mercado parou nesses movimentos. Primeiro alvo. Uma vez que ele rompeu aqui, ele veio, trabalhou aqui nas regiões de 50 e 61, e esse é o grande motivo que eu utilizo a retração para as projeções. Porque quando eu projeto a FIBO, essa região de 50 e 61%, ela vira para mim ponto de stop. Por quê? Porque se o mercado fechar forte aqui para cima, ele está me mostrando que ele negou esse rompimento. Vocês estão entendendo? Então, se o mercado veio aqui, rompeu e começa a retornar, que foi esse caso aqui, ele não pode ultrapassar de forma convincente essa região de 61 e 50%. Porque caso ele passe desse movimento aqui, ele está me mostrando uma negação de rompimento desse fundo. Ok? Então, esse ponto aqui ele é muito importante e fez uma virada de chave para que eu utilizasse apenas essa ferramenta. Então, vamos perceber, o mercado veio lindamente aqui e pagou primeiro o alvo de FIBO. Você vai perceber aqui com muita clareza o tanto que o mercado vai respeitando essas regiões. Ele veio, pagou alvo de FIBO aqui. Logo em seguida, ó, essa região começou a servir como suporte, ó, desculpa, como resistência. Ó, começou a servir como resistência. Foi a região de primeiro alvo. O mercado veio aqui, testou, depois veio aqui, testou de novo. E aqui começou a fazer o quê? Topos mais baixos. Topos mais baixos. Ó, e você tem uma LTB de curto prazo, certo? Vamos olhar segundo alvo. Aí ele veio pro segundo alvo. Vamos perceber. Olha aqui como que segurou aqui, ó. Bateu e ficou. Pagou, testou, testou. Aí veio, rompeu, voltou, testou e perdeu. Perdeu esse segundo alvo aqui, o que a gente faz? A gente tem terceiro alvo de FIBO. Terceiro alvo de FIBO. E o mercado, mais uma vez, veio aqui e pagou. Pagou e rompeu com força. O mercado esse dia aqui, que foi a última sexta-feira, dia 11, estava com uma forte tendência de baixa. Então, ele rompeu aqui e foi embora. Poxa, Luiz, mas como que eu vou conseguir pegar um movimento desse aqui que aconteceu na sexta-feira? Vamos lá, usar a mesma ferramenta. Usar a mesma ferramenta. Só que aí agora a gente vai usar em tempos gráficos maiores. A gente, para usar a ferramenta, a gente precisa que tenha um pivô. Então, vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos ou no gráfico de 60 minutos e vamos tentar localizar um pivô que formalize esse movimento. Que formalize esse movimento. Aqui não teve, porque o mercado, se a gente for perceber, ele está numa região aqui de consolidação, né? Está numa região de consolidação. Mas aqui você poderia utilizar a perda desse fundo aqui, né? Poderia utilizar a FIBO na perda desse fundo, ó. Então você tem esse fundo aqui. Então se você traça aqui um primeiro alvo, um segundo alvo, e ele parou no segundo alvo, né? Parou no segundo alvo. Vamos tentar pegar o mercado em tendência, porque aqui a gente está literalmente dentro de uma consolidação. Mas essa ferramenta de FIBO ela vai servir para vocês em qualquer situação. Ó, fez pivô e rompeu o fundo, cabe você utilizar a FIBO. Vamos utilizar a FIBO aqui.
Então trouxe, ó, vamos trazer daqui e colocar lá, ó, para a gente ver aqui aonde que o mercado segurou. O mercado segurou em região de 50%, ok? Perdeu esse fundo? Perdeu. Vou trabalhar aqui agora, ó. Eu posso trabalhar assim, que é o que a gente chama de espelhamento, tá? Ó, primeiro alvo, segundo alvo. Esse é o espelhamento, quando você espelha do pivô aqui, ó. Quando você espelha desse movimento aqui. Esse é o que a gente chama de espelhamento. E a FIBO mais coerente, que eu gosto de utilizar ela, é só do movimento aqui de pivô. Então eu vou trazer aqui primeiro alvo, segundo, terceiro alvo, certo? E assim você vai pegando em qualquer tipo de movimento, em qualquer time frame, em qualquer tempo gráfico, ó, novamente. O mercado consolidou aqui nessa região. Quando ganhou ela, eu posso aqui mais uma vez trazer a FIBO para utilizar. Vou pegar do fundo e levar. Primeiro alvo. Segundo alvo. Veja que essas regiões aqui são regiões importantes onde o mercado não pode perder. Porque se ele perde esse movimento aqui, a FIBO já desconfigura, né? Se ele faz isso aqui, ó, se ele faz isso, volta um pouquinho, faz isso, volta um pouquinho e perde esse movimento aqui, a FIBO já desconfigurou. Porque a FIBO aqui ela está trabalhando para que aconteça esse tipo de movimento. Certo? Então aqui deu o segundo alvo e vamos ver terceiro alvo. Foi embora. Qualquer tipo de movimento, para se utilizar FIBO, você precisa que tenha acontecido no gráfico um pivô. Pivoteou, cabe FIBO. Daqui até aqui, você está utilizando a FIBO clássica. Daqui até aqui, você está fazendo o espelhamento do movimento. Dá para se utilizar o espelhamento também, mas eu particularmente gosto de utilizar só da pernada aqui de correção, seja ela correção de baixa, seja ela correção de alta, certo? Não fique preso nos números, né? Tem muita gente que fica numa dúvida danada que onde está o 61, onde que está o 38, o 50 é moleza, porque o 50 sempre vai estar no meio. Então, para tirar, tanto é que vocês podem ver, ó, eu nem utilizo essa numeração aqui no meu gráfico, certo? Nem utilizo. De forma alguma eu utilizo só com os números mesmo, o preço aqui, para eu poder saber aonde que vai estar a região e para ver se isso coincide com alguma coisa. Ok? Então, não utilizo. Por que eu não utilizo? Cara, porque para mim difere, velho. Difere. Se você puxa de baixo para cima ou se você puxa de cima para baixo, cara, o que você tem que entender é que fez isso, ó. O mercado fez esse movimento. Fez esse movimento. Cara, aqui está o 0% dele ou o 100. Aqui está o 0% dele ou o 100. Para mim, tanto faz. O que eu quero é saber aonde que está a região de 50 e aonde que está a região de 61. Certo? Então, você vai ver muita gente puxando a FIBO aqui, ó. Vamos pegar um movimento aqui, vamos traçar esse movimento aqui de alta, ó. Você vai ver muita gente, e vou colocar a numeração aqui só para vocês verem. Vocês vão ver muita gente utilizando dessa forma aqui, ó. Eles vão considerar aqui sendo 0 e ali considerando 100%. Se você puxa dessa forma, o 61 está aqui em cima. Quando, na verdade, o 61 de fato está aqui embaixo. Por quê? Porque é 61% deste movimento. Certo? Então, a melhor coisa que se faz é tirar. Tira o nível e deixa 100. Se você está em uma perna grande, vamos imaginar que aqui é o 0 e lá é o 100. Se eu quero calcular a retração, cara, o 61 vai estar aqui, ué. 61 vai estar aqui embaixo. Você está entendendo?
50% está aqui. Por que o 61 está aqui embaixo? Porque ó, ele retornou 61% do movimento. Ele retornou 61% do movimento. Ele retornou 38% do movimento. Ele devolveu 50% do movimento. Então, quando você usa nessa interpretação, fica mais fácil. Você teve um movimento de 100%. E ele devolveu quanto? Opa, devolveu 30%, que foi essa fatia. Aí ele devolveu quanto? Devolveu 50%. Ele devolveu quanto? Devolveu 61%. Aí ele devolveu quanto? Devolveu 80%, 70%. Ele devolveu quanto? 100% do movimento. Ele chegou aqui embaixo, ele devolveu 100% do movimento. Então, quando você usa nessa interpretação, fica muito mais fácil para você entender. Beleza? Galera, acho que é isso. Desculpa. Galera, acho que é isso. FIBO, ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia. Em todas as operações que eu vou fazer, ela tem que estar em confluência com a FIBO. Caso contrário, eu opto por ficar de fora. Valeu, galerinha. Tamo junto. Abraço.